Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Fauzi Sawaia Júnior, advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal, ex-assessor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará. O Dr. Fauzi Sawaia vai abordar o tema o cumprimento imediato da pena nas decisões do Tribunal do Júri após o pacote anticrime e decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Olá, doutor Fauzi. Olá, Raul, tudo bem? Agradeço a oportunidade de poder comentar um pouco esse tema tão polêmico aí nos dias de hoje. Eu que agradeço a sua presença e a oportunidade da gente debater e você explanar sobre esse tema. Doutor, qual a importância do Tribunal do Júri como garantia constitucional dentro do sistema de justiça criminal brasileiro? Bom, Raul, e a todos que nos assistem, novamente agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui no Grupo Liberal. E esse tema é um tema que realmente demanda muita atenção, acho que não só do público do judiciário, o jurista, o aplicador do direito, mas da sociedade como um todo. E já entrando na pergunta e também tentando aqui fazer uma introdução, digamos assim, ao tema, o Tribunal do Júri ele é previsto em nossa Constituição de 88, no seu artigo 5º, salvo engano, no inciso 38º, e ele julga os crimes contra a vida, como nós já sabemos. E ele nada mais é do que uma garantia constitucional fundamental de todos os cidadãos que, porventura, venham a ser julgados por crimes dolosos contra a vida. Então, a figura do júri, além desta figura que é sobre julgar aquele fato típico em específico, né? Crime doloso contra a vida. Muitas vezes a gente pensa só no homicídio, mas também, por exemplo, o aborto doloso, em que pese não serem raros tais julgamentos. Mas, além desta questão de julgar os crimes contra a vida, eu entendo que o júri é uma instituição democrática. Ele deve existir para o bom funcionamento da democracia. Eu não falo isso só na função de advogado, né? Eu já estive como assessor, como a gente viu agora há pouco, do lado do Ministério Público, tive chefes que faziam tribunal do júri, do lado do tribunal. Então, o júri ele representa esta garantia do cidadão, garantia de quem se vê julgado, mas garantia também do seu par julgar aquele que está ali no banco dos réus. Os jurados podem efetivamente julgar o seu par, julgar um cidadão, sair da figura do juiz togado, que eu acho que é muito importante, essa figura do Tribunal do Júri, que se vê muito atacada hoje em dia, inclusive, infelizmente, pelo nosso Supremo Tribunal de Justiça. Então, penso que a figura do júri é importantíssima, é uma figura ímpar para o direito brasileiro, e em especial para o direito criminal. E também para o advogado. Acho que aquele advogado que transita, que ativamente trabalha no Tribunal do Júri, penso que acho que a figura, o instituto mais bonito do direito criminal brasileiro, o advogado que pode atuar, que costuma fazer do Tribunal do Júri, inclusive, seu meio de vida. Eu sou um defensor ferrenho do Tribunal do Júri e penso que, além, novamente, dessa questão de julgar os crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri é importante para a nossa democracia. E os ataques a ele muito me entristecem. Na verdade, eu concordo, evidentemente, contigo, mas, assim, é um espelho da democracia, porque é um cidadão julgando cidadão. Exatamente. Né? Você tem ali 7 jurados escolhidos dentre pessoas do povo, que vai julgar um cidadão
cometeu um crime doloso contra a vida nas hipóteses legais que cabe ao tribunal do júri. Mas eu acho que o mais importante disso, né, é que a figura do juiz togado, ele é um mero cumpridor daquilo que os jurados decidirem. Exatamente. Você não tem ali, naquele momento, a investidura jurisdicional do juiz de direito que está ali fazendo o júri, ela se limita a cumprir e traduzir na aplicação da pena daquilo que o jurado decidiu. Então, extremamente democrático. Se a gente comparar com os Estados Unidos, onde muitas causas, né, de outros, e não só crimes dolosos contra a vida, vão para o tribunal do júri, a gente vê que assim, o júri realmente tem uma importância muito grande quando você... a própria sociedade decide, né? Parece que ele tem mais poder de soberania. É como se tivesse mais legitimidade. Exatamente. E como a gente tocou no assunto, né, norte-americano, Estados Unidos, nos Estados Unidos é ainda mais democrático. Necessita a unanimidade daquele veredito. Então, muitas vezes demoram ali... O julgamento demora um bom tempo e o veredito demora muito mais. Porque eles vão para uma sala secreta, discutem os votos, como é que se dará, e dão o voto do jurado. Dos jurados, e não de individual. No Brasil, não, né? No Brasil, a gente passa 2 caixinhas, formou maioria, seja pela absolvição, seja pela condenação. Então, entendo que ainda é ainda mais democrático nos Estados Unidos, porque se a gente pegar uma condenação, muitas vezes acontece de um 4-3. Então, sim, será que a gente não tem uma dúvida razoável, pelo menos, nesse processo, se foi 4-3? Mas, doutor Fausto, como o senhor avalia a alteração trazida pelo pacote anticrime em 2019, no que determinou o imediato cumprimento da pena nas condenações do júri, né? Porque me parece que antes havia uma liberalidade do réu recorrer em liberdade, né? E tentar anular o júri para fazer outro. Hoje, o início do cumprimento da pena é imediato. E me corrija se eu estiver errado. Isso. Bom, antes de 2019, do pacote anticrime, tão falado pacote anticrime, realmente era analisado caso a caso, né? Se a pessoa respondeu o processo em liberdade, se é um processo que já vem de muito tempo e ela viria a ser condenada, ela responderia, continuaria indo atrás dos seus recursos, afinal, a presunção de inocência está aí, o trânsito em julgado não tinha acontecido, então ela tinha a oportunidade de recorrer em liberdade, que desde já adianta o meu entendimento, que deveria ainda ser atual. A presunção de inocência também está no artigo 5º, é uma cláusula pétrea, imutável, inclusive por emenda constitucional, em que pese há um tempo atrás ter mudado isso, nós lembramos, duplo grau de jurisdição, etc. Depois voltou de novo, agora, enfim, a gente é uma matéria recente também. Entendo que essa modificação veio a prejudicar, veio a blindar uma forma atual de o STF se impor, dar um discurso mais punitivista. A população gosta desse discurso, infelizmente, né? Acho que os operadores do direito não podem ouvir e falar como a população comum, com todo respeito. Então, essa mudança veio para piorar, porque a pessoa que muitas vezes respondeu um processo ali de 10, 15 anos em liberdade, nunca cometeu nenhum outro crime depois, de repente vai para a cadeia só porque foi condenada. Vai fazer o júri e é condenada. E aí daí sai presa. Aí vem aquela questão, e a soberania dos vereditos? Então a discussão é essa, soberania dos vereditos versus presunção de inocência. Porque a gente sabe que, mesmo condenado, tem Tribunal de Justiça, tem STJ, tem STF. E tem uma questão muito, muito específica, né? Que a soberania da decisão do júri, ela diz respeito quanto ao mérito, se ele é culpado ou inocente.
mas não avalia questões processuais de nulidade que pode ter ocorrido na própria sessão de julgamento. Exatamente. Então, isso enfraquece o tribunal do júri. Porque se você quer alegar uma questão meramente processual, mas que é determinante e que, vamos dizer, que não tenha sido obedecido o princípio da ampla defesa e que tiver evidente da plenitude de defesa no júri, né? Vamos parar só na ampla. Tá? Mas se você não conseguir, ou melhor, se não for obedecido um requisito processual, né? Constitucional, processual, o réu vai ter que se recolher à prisão para dizer, olha, esse júri é evidentemente nulo de pleno direito, porque o magistrado que conduz a sessão, infelizmente, não o fez de forma correta, né? E deixou passar um ato de nulidade que é insanável. Uma incomunicabilidade dos jurados, das qualquer coisa de natureza procedimental ou processual. Um argumento de autoridade do Ministério Público, né, que é vedado, uma leitura de um documento que não pode. É muito grave, eu entendo gravíssimo, eu entendo assim, realmente uma mirabolância ali para poder se aplicar isso. E o pacote anticrime previa que a partir de 15 anos de pena é que a pessoa iria cumprir. Então, isso foi levado ao STF através de um recurso extraordinário e o STF formulou o tema 1068, que provavelmente a gente deve entrar nesse tema já. E o STF diz que autoriza-se a prisão no júri, independente da pena. O que vem sendo aplicado? Condenou, prende. Mesmo que for a pena mínima. Então o STF retirou a pena mínima dos 15 anos, entendeu que independente da pena, só que, a meu ver, infelizmente, os julgadores não têm prestado atenção, vamos dizer assim, nessa situação de, se o STF autorizou a partir de qualquer pena, está lá escrito bem claramente, ele autoriza, o efeito ele não é logo em seguida, não é imediato, não determina, não está, determina-se a prisão, autoriza-se a prisão. Novamente subjetivo. Novamente devendo o caso ser analisado caso a caso. Então, deve acumular, digamos assim, um entendimento, novamente. Essa pessoa, há quanto tempo ele está em liberdade? Merece ser... Mas vai depender muito da interpretação do juiz de primeira instância, do presidente do tribunal do júri. Ele pode dizer assim, olha, para mim, determina-se, ou... como foi que o senhor disse? Determina-se ou é possível. Eu não quero saber. O que está dizendo a minha interpretação é que tem que prender. Exato. Aí lá vai habeas corpus, argumentar, alegar uma nulidade processual, enfim, ou qualquer coisa. Quer dizer, isso torna o processo mais custoso, mais trabalhoso. Novamente, uma insegurança jurídica. Uma insegurança jurídica, uma movimentação, às vezes, redundante da máquina do judiciário, que poderia não existir, né, se a coisa ficasse mais clara, né? Então, o STF, ao permitir, né, ao declarar constitucional esse artigo, ele traz aí mais uma série de questões que podem ser levadas à discussão. Sobre ele declarar constitucional, eu entendo completamente inconstitucional, né? Vai totalmente de afronta com a presunção de inocência. Novamente, a gente volta naquele tema de 2016, salvo engano, que mudou-se o entendimento sobre o duplo grau de jurisdição, prendeu-se quem foi julgado em segundo grau, depois mudou-se o entendimento. Então, e o júri, a gente tem que lembrar que o júri é primeiro grau. Beleza, sim, tudo bem, são 7 pessoas. É colegiado, mas julgando, é primeiro grau. Mas é o primeiro grau, tem duplo grau de jurisdição, não existe terceiro, quarto, mas né, a gente acaba falando muitas vezes. Tem STJ, tem STF, que pode mudar, que pode reduzir uma pena, que pode declarar uma nulidade. Então, eu entendo inconstitucional essa decisão do STF. Pode ser que no futuro isso venha a mudar, a gente já viu que uma hora é declarado constitucional, depois muda-se ali
a organização do STF, né, os integrantes do STF, de repente Sim, isso pode a mudar mudança de jurisprudência. Uhum. Eu entendo completamente inconstitucional essa aplicação. Da sua opinião, na prática, tá? Uhum. Quais impactos essa medida traz para os acusados e para a própria credibilidade do júri? Bom, sobre a credibilidade do júri, eu entendo novamente que ela se perdeu um pouco. Apesar de ainda ser democrático, serem pessoas do povo julgando outra pessoa do povo, mas é novamente uma atuação ainda maior do Estado em um ambiente que deveria ser mais democrático. É uma determinação fortíssima de que você ser condenado no júri, você vai ser preso, pronto e acabou. A imediata cumprimento da pena ela irá começar. Então eu entendo isso uma afronta ao Instituto do Tribunal do Júri, ao Instituto Secular do Tribunal do Júri, à democracia e ao próprio ao próprio poder de convencimento motivado do magistrado. Sim. Se ele antes poderia ter esse entendimento de não, esse aqui há necessidade de se prender com uma cautelar, com uma prisão preventiva, porque as pessoas muitas vezes esquecem disso. Como é que pode ser condenado e sair pela porta da frente? Como é que pode ainda recorrer em liberdade? São institutos que, novamente, para o povo, pode ser um pouco complicado de entender. Mas para quem frequenta um banco de faculdade, para quem já se formou, para quem já atua, eu entendo que é muito claro e muito tranquilo de se entender o que é uma prisão preventiva, o que é uma prisão já por sentença transitada e julgada. Então, é uma afronta, novamente, à presunção de inocência, acaba sendo até um pouco redundante, a gente bateu bastante nessa tecla. Eu acho que é uma afronta ao Tribunal do Júri. E agora, falando de caso prático, eu fiz um júri recentemente no município aqui do Marajó, né? Tenho atuado bastante em tribunais do júri no interior, e o que eu fiz foi, olha, excelência, ele era um caso de 2012, salvo engano, o julgamento foi em 2025, 13 anos depois, o rapaz, até onde se sabe, nunca mais frequentou uma delegacia de polícia, enfim, né? É isso que as pessoas deveriam procurar entender, não é um benefício, é um direito de todos, de todo mundo que se vê um dia nessa situação. Ele não é um criminoso contumaz, ele tem família, era trabalhador e se viu na posição de réu em um tribunal do júri. Então, excelência, eu fiz uma petição, pedi a ele que, mesmo com base no tema 1086 do STF, eu falei, muito simples minha petição, 4 linhas, eu procuro ser bem direto, porque eu já estive do outro lado do balcão, então eu entendo que quanto mais direto, mais fácil vai ser lido, mais fácil vai ser decidido. E mais fácil vai ser compreendido. Exato. Então eu pedi, excelência, provavelmente, em caso de condenação, o senhor vai executar a prisão. Eu entendo o tema 1086 do STF, em que pese, novamente está lá, autoriza-se a prisão, mas, enfim, eu entendi, provavelmente ele iria executar. E eu pedi, então, doutor, com base ainda no STF, eu trouxe aqui o HC, inclusive, com base ainda no STF, gostaria então que o senhor fornecesse o link para ele participar por videoconferência, porque é um direito do réu ser ouvido. Isso aqui eu acho que é uma dica, quem está ouvindo, quem está vendo vai adorar o advogado. E eu falei assim, doutor, com base no HC 227671 do Rio Grande do Norte, no STF, de relatoria, salvo engano, do ministro Edson Fachin, ele autorizou o réu participar, o réu foragido participar da audiência. Isso vem sendo replicado pelo STF várias vezes. E eu falei assim, doutor, em sendo o caso do foragido poder ser ouvido, desde que a audiência já fosse por videoconferência, não pode a audiência estar marcada presencial e abrir um link só para ele. Isso aí, já vi decisões também que não permitem. Não permite. Eu falei, tem que ser para todo mundo ou para ninguém. Eu falei, e não era nem o caso, ele não era foragido. Só que o receio dele ser preso em caso de condenação, porque eu via que era um júri bastante desafiador, e foi fornecido. Ele entendeu. Eu falei, então, doutor, se o STF determina a prisão após o tribunal do júri, em caso de condenação, o mesmo STF permite o meu assistido
participar da audiência. Então, usei o Por próprio videoconferência. STF. Exato. Então, em resumo, acho que essa é uma baita dica para os colegas. Assim, não sei se alguém já vem aplicando. Eu, modéstia à parte, pensei nisso ali no escritório. Compartilho aqui, não tenho nenhuma vaidade com isso. Acho que é interessantíssimo a gente se ajudar. E outra situação que vai acontecer provavelmente, júris sem acusados, sem os réus. Que é muito difícil para a defesa levar o seu cliente sabendo do risco que está correndo. Porque a situação seria muito mais, acho que, maleável, justificável, se a lei dissesse o seguinte: olha, em havendo condenação e o juiz perceber que ocorre as hipóteses de preenchimento da prisão preventiva, né, da necessidade de uma prisão preventiva, está lá no 312, então, foi condenado, regra geral, sai livre. Mas se o juiz entender que ele possa praticar, o que esteja praticando, alguma ação, alguma atitude que viola lá e que permite a possibilidade de preventiva, decreta preventiva. Não é mais fácil? Deixa a critério do juiz de primeiro grau decidir se vai sair livre e aguardar um recurso, tá? Ou se transitar em julgado. Transitou em julgado, tem que cumprir a sentença. Ou então, se ele recorrer, qual é o prejuízo? Tem prejuízo evidente? Vai lá no CPC e vê se aplica a prisão preventiva, se for o caso. Exato. Eu ainda brinco assim. Eu não sei se você concorda com esse meu ponto de vista. Não, concordo plenamente. Não teríamos que ter um outro instituto, uma outra... Não. Olha, sabe que... Isso. E aí a gente volta... Se for o caso, aplica as hipóteses da preventiva. E a gente volta de novo para aquela situação do duplo grau de jurisdição há menos de 10 anos atrás, né? Que começou e depois veio a mudar. Basicamente, no meu ponto de vista, é basicamente uma releitura daquela situação, só que só para o júri. E assim, muito me chamou a atenção desse julgamento que formulou o tema 1068, os ataques sofridos pela instituição. Porque o júri, infelizmente, pela nossa Suprema Corte, porque o júri absolve demais, porque o júri é disfuncional, porque o júri... Eu não entendo o que é o júri que absolve. São os julgadores. As investigações são mal feitas. De cada 100 homicídios, 10 se resolvem. Então, se chega para mim um processo que a investigação não foi bem feita, que a denúncia cabe ali uma contradição, cabe no mínimo uma atuação que eu possa agir de maneira convincente. Não é culpa do júri, não é culpa da defesa. Infelizmente, o processo ele dita como será o tribunal do júri. Ele é a ponta do iceberg, né? E a gente percebe nessas investigações, qualquer investigação, mas já que nós estamos falando de homicídio, né? A gente percebe que os inquéritos policiais são muito mal formulados, tá? Eles não... Eu não estou falando que isso acontece em todos os processos. Claro. Tem inquérito muito bem feito, muito bem conduzido. Mas tem inquérito que não oferece o mínimo de condições. O promotor oferece denúncia, mas por quase dever de ofício, que não é, mas é quase um dever de ofício, para depois não dizer assim, está protegendo. Não denunciou porque está protegendo. Às vezes uma análise da prova que ele tem na mão, não era nem ele vai dizer assim, olha, eu não tenho prova, não dá, para por aqui, não vou nem denunciar. Mas ele não vai fazer isso porque ele tem preocupação que a sociedade diga, olha, esse promotor aí nem denuncia ninguém. A gente sabe disso. E da posição do Ministério Público. E ele tem que denunciar mesmo, entendeu? Até para não... Mas ele sabe que está desconfortável para ele fazer aquela denúncia. E, às vezes, na hora do depoimento, eu já participei... casos, inclusive, que seria de tribunal do júri, tá? Ficou, assim, muito claro na hora, por absoluta falta de prova,
exato. O juiz O que me chama a atenção... absolveu sumariamente. Exato. E o promotor não recorreu, porque eu acho que ele deu até graças a Deus que o juiz absolveu, porque se ele tivesse que persistir, seria um júri assim, inglório. Sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. E o que me entristece, novamente, eu acho que ataques da população, a gente, infelizmente, não tem o direito constitucional já no ensino fundamental e médio, né? Enfim, noções, acho que deveria existir, mas o que me entristece é vir esse tipo de ataque de onde não deveria vir, né? Isso que me deixa um pouco triste, né? E voltando um pouquinho para aquela situação de condenou, aplica-se então a prisão preventiva, se for o caso, etc. Eu reforço, eu acho que o STF ainda tentou dizer isso, quando disse autoriza-se. Ele fala bem claro, o STF fala assim, no tema, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independente do total da pena aplicada. Eu vejo que os magistrados, infelizmente, estão lendo só o independente da pena. Ou parte do autoriza, né, acaba se esquecendo. E só para talvez finalizar esse tema, enfim, recentemente, esta semana ou semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão desta forma, sobre a relatoria do desembargador Nelson Fonseca Júnior, em um HC de número 21.3328062/2025, ele disse que é autorizada a prisão automática, a prisão depois da condenação. Ela não é automática. É exatamente o que não diz é o tema. determinante, tá? Mas fica a critério do juiz. É exatamente Agora o que diz você o vai tema. ter que ter toda uma construção jurisprudencial de tribunal em tribunal estadual para chegar no STJ e ter uma decisão, seja lá qual for, e depois chegar de novo no Supremo para ele decidir e dizer, não, é isso mesmo que eu falei. É isso que eu falei, E aí volta-se ao estaca zero. Ou então dizer, não, peraí, deixa eu tornar a coisa mais clara, né? Infelizmente, essas questões nos tribunais, às vezes a gente fica um pouco assim, a jurisprudência dos tribunais, inclusive os temas, né, que são decididos, eles não são muito claros e nem sempre há uma arguição para que se clareie isso, né? Mas enfim. Só para finalizar sobre esse tema, neste caso que eu contei agora há pouco, que, enfim, conseguiu o link para o réu se apresentar de forma híbrida, né, ou virtual, eu entrei com HC no Tribunal de Justiça falando exatamente isso. O STF autoriza. Infelizmente, o meu não teve esta decisão de São Paulo, né? Não obtive êxito aqui, né? Aí a gente vai também vai buscar os tribunais superiores. Mas é uma decisão que clareia um pouco os mares, que torna que a gente vê um norte aí. Doutor, que caminhos o sistema de justiça deveria seguir para equilibrar a soberania dos veredictos com a garantia fundamental do trânsito em julgado? Voltamos a ser redundante. Sim, voltamos. Por quê? Mas não é que é ser redundante, é porque eu entendo ser muito simples e a gente busca uma maneira de dar uma resposta para a sociedade de que, olha, o acusado não está saindo na mesma porta que entrou do lado da família da vítima. Então, foi algo que foi falado, inclusive, nesse julgamento. Então, a forma que se encontrou para dar resposta à sociedade, infelizmente, foi essa, atacando o Instituto, não fornecendo mais, talvez, servidores para a polícia, mais inteligência, mais equipamentos de investigação, para que fizesse um júri um negócio difícil para a defesa, né? Que já o é, não vamos dizer que é um mar de rosas. Mas, de novo, eu acho que o caminho é cumprir o que está na Constituição. O Constituinte foi muito claro, só é culpado, só é condenado efetivamente quando transita em julgado, quando não cabe mais recurso. Então, a gente cumprindo a Constituição, o que ela indica, a gente poderia, no caso de necessidade, prender preventivamente.
Então, é redundante. É redundante porque acaba sendo um tema que era para ser mais simplificado, por conta da clareza. A gente acabou de falar de um texto talvez confuso, mal aplicado, mas a questão é muito clara. Ela é muito clara. E a gente acaba, às vezes, dando um jeitinho de dar uma resposta para a sociedade, que a sociedade merece, obviamente, né? Nós temos um país bastante violento, infelizmente. Quando a gente tem que deixar claro que quando nós trabalhamos em função de um instituto, defendemos tal instituto, novamente, repito, é porque é um direito de todos. Não é porque nós defendemos a criminalidade, o crime, queremos que aconteça. Não, mas de repente se fosse melhor investigado, com provas mais palpáveis, robustas, não teria essa supressão de direitos. É uma supressão de direitos. Então, sendo bem objetivo, cumprindo a Constituição, acho que seria o caminho. E dando oportunidade de meios de prova serem mais produzidas de maneira mais eficaz. Né? Doutor Fauzi, eu agradeço a sua presença. Espero que o senhor compareça outras vezes para esse bate-papo, para a gente conversar sobre direito penal, sobre qualquer outro assunto que seja de interesse. E agradeço, tá, mais uma vez e espero vê-lo em breve novamente. Muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado um pouco sobre o tema. E conte comigo que estaremos aqui sempre que precisar. Muito obrigado.